Bom, nós já começamos a falar das equações de Cauchy-Riemann. Vamos ver agora como usar elas. Tá? Só para relembrar, as equações de Cauchy-Riemann são essas duas aqui, ok? Que são condições necessárias e suficientes para uma função complexa U mais IV ser holomorfa. Ser holomorfa significa que a derivada existe numa regiãozinha em torno de cada ponto. Okay? Se essas equações forem satisfeitas, aí você pode calcular a derivada simplesmente por isso aqui, tá? Derivando a parte real e imaginária em relação a x. Essas equações têm uma interpretaçãozinha geométrica importante, que é o seguinte. Digamos que eu esteja num ponto z0, a minha função leva ele num outro ponto f de z0 na imagem. Se a partir desse ponto eu variar, andar na direção x, meu ponto da imagem vai andar numa certa direção aqui, que é dado pela derivada em relação a x. Digamos, naquela direção ali. O que as equações de Cauchy-Riemann me dizem é que se, ao invés de ir na direção x, eu variar na direção y, no domínio, a imagem vai ter que se mover em 90 graus em relação à direção que estava se movendo quando eu fui na direção x. Ok? Então, direções perpendiculares no domínio são mapeadas na imagem em direções perpendiculares também. E a mesma coisa depois a gente vai ver que vale para qualquer outro ângulo. Então tá, isso aí a gente já tinha visto. Vamos para algumas aplicaçõezinhas. Aqui. Função exponencial. A gente já viu também que a definição da derivada complexa é praticamente idêntica à definição da derivada real, só troca o x por z, e por conta disso acaba tendo um monte de propriedades iguais, fórmulas de derivação iguais, etc. Okay? Então, por exemplo, derivada da exponencial complexa, você pode esperar que dê a própria exponencial, como era no caso real. Okay? Só que aqui não é tão simples porque, embora a definição da derivada seja praticamente a mesma, a fórmula da exponencial complexa mudou muito em relação à real, né? Exponencial complexa começa a aparecer uns cossenos e senos no meio do caminho. Então não é tão óbvio que a derivada vai continuar tendo a mesma regra do caso real. Mas vai funcionar. Como é que eu provo que isso é verdade? Usando Cauchy-Riemann. Okay? Então pega a função, para usar Cauchy-Riemann, pega a função exponencial complexa, escreve ela em partes reais imaginária. Tá? A gente já viu isso aqui, né? Se o z for x mais y, exponencial de z acaba sendo exponencial de x vezes cosseno mais seno de y, que distribuindo dá isso aí. Okay? Então, a parte real u vai ser elevado a x cosseno, a parte imaginária u elevado a x seno. Bom, separou a parte real imaginária e identificou quem que é o u e quem que é o v, calcula as derivadas parciais. Okay? Então aqui, derivada parcial de u em relação a x, pega isso aqui, deriva, vai dar isso, faz a mesma coisa em relação a y, a mesma coisa para o v, etc. Okay? E checa se satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Equação de Cauchy-Riemann, olhem lá em cima, diz basicamente que a derivada de u em relação a x, ok, tem que ser igual à derivada de v em relação a y. Certinho, né? E que a derivada de v em relação a x e a derivada de u em relação a y também tem que ser iguais, mas com sinal trocado. Então, também certinho aqui. Okay? Então, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Outra condição importante é que essas derivadas parciais têm que ser contínuas. No caso aqui vai ser, né? Exponencial, cosseno, seno é tudo contínuo. Então pronto, satisfez todas as condições. Então quer dizer que essa função é holomorfa. A derivada dela existe numa região. Okay? E aí, concluiu isso, você pode calcular agora a derivada simplesmente... Voltando ali. Cadê? Simplesmente
pegando a parte real e imaginária e derivando tudo só em relação a x. Ok? Mas, de novo, só pode usar essa fórmula depois que já tiver checado Cauchy-Riemann. Bom, então, agora, para calcular a derivada da exponencial, basta eu pegar, então, a função, que era u mais iv, derivar tudo em relação a x, que é basicamente juntar as duas derivadas em relação a x que eu já tinha calculado. Né? Então, vai dar isso aqui. Okay? E isso aqui, exponencial de x vezes cosseno mais exponencial de x vezes seno de y, é, de novo, simplesmente exponencial de z0. Ok? Então, chegamos naquela expressão ali, derivada exponencial dá ela mesma. Ok? Mas teve que passar por todo esse processo. A derivada de seno e cosseno. Continua as mesmas regras do caso real também. Derivada de seno é cosseno, do cosseno é menos seno. Para provar de novo, como as fórmulas de seno e cosseno mudaram muito, então você tem que realmente pegar elas, fórmula do seno e do cosseno em termos da exponencial. E agora, como a gente já sabe derivar exponencial, então é só pegar e usar a regra da cadeia. Aqui, como tem esse elevado a iz, quando eu aplicar a regra da cadeia vai sair um i para fora, e assim por diante. Ok? Faz as contas e aí no final você vai ver que vai dar certinho. Aqui só um exemplo mostrando que não basta satisfazer as condições de Cauchy-Riemann. Ok? Tem que satisfazer Cauchy-Riemann e as derivadas parciais têm que ser contínuas. Então, dê uma lida com cuidado nesse exemplo. Ok? Só toma cuidado aqui que tem essa correçãozinha aqui, que era para ter um quadrado e ficou faltando. Então aqui basicamente ele pega essa função, escreve na parte real imaginária, calcula as derivadas parciais, no caso aqui pela definição por limite, mostra que satisfaz Cauchy-Riemann, só que por outro lado o limite que daria a derivada mesmo da função, viria limite disso aqui, que aí faz aquele negócio de calcular por um caminho, por outro, e ver que dá resultados diferentes. Então, deu resultados diferentes, quer dizer que o limite não existe, a derivada não existe. Okay? E aí, o problema que está acontecendo é que, embora satisfaça as condições de Cauchy-Riemann, as derivadas parciais não são contínuas. Okay? Aqui está... Deixa eu consertar isso aqui. Que eu tinha tirado, mas tá ok. Aqui ele calcula derivadas parciais do u em relação a x, vai ver que não vai existir. Ok? Então, não precisa esquentar muito a cabeça com esse problema, com esse exemplo. O importante é guardar isso, que é importante que as derivadas parciais sejam contínuas para valer a ideia lá do Cauchy-Riemann. Vamos descer. Aquelas equações de Cauchy-Riemann que a gente viu ali em cima, é tudo derivado em relação a x e em relação a y. Okay? Mas tem várias funções que a gente viu que para calcular elas é mais fácil botar na forma polar. Por exemplo, z ao quadrado, z ao cubo, logaritmo. Essas funções são mais fáceis de calcular na forma polar, raízes. Okay? Então é importante ter também a Cauchy-Riemann em termos de coordenadas polares para ficar mais fácil de usar nessas funções. Okay? E as condições de Cauchy-Riemann, quando você converte para polares, dei uma lida aqui na demonstração, não tem nada demais. Basicamente usa uma regra da cadeia para converter de coordenadas cartesianas para polares. Tá? É tudo coisa que vocês já conhecem dos cálculos anteriores. Usa aquela regra da cadeia, tá? Faz as contas, no final você chega nessas outras equações aqui. Na verdade, as mesmas equações, só que em coordenadas polares. Que derivada de u, ou seja, a parte real, em relação a r tem que ser igual a 1 sobre r vezes a derivada de v, parte imaginária em relação a θ, e a derivada de v em relação a r tem que ser menos 1 sobre r vezes du dθ. E se satisfizer essas duas condições e as derivadas forem contínuas, então você pode calcular a derivada por isso aqui, exponencial de menos iθ vezes a derivada da parte real e imaginária, tudo em relação a r apenas.
Tá aqui um exemplo de aplicação. Vai pegar a função 1 sobre z². Como tem um quadrado, divisão, etc., essas operações são mais fáceis de fazer na forma polar, né? A gente já viu isso. Então é o que ele vai fazer. Ele pega o z, escreve na forma polar, no caso, forma exponencial, mais precisamente. Aí 1 sobre z² vai dar isso aqui, a exponencial de 2i θ no denominador. Você pode passar para cima como exponencial de menos 2i θ, separar em cosseno mais e seno, só que aí o sinal do menos 2i θ já pode passar para fora do seno. E aí você identifica então que a parte real é 1 sobre r² cosseno de 2θ, a parte imaginária é menos 1 sobre r² seno de 2θ. Pega isso aí, joga nessas equaçõezinhas aqui. Então calcula as derivadas parciais em relação a r e θ. Ele calculou aqui, escreveu como r o θ, uma maneira abreviada de escrever derivada parcial em relação a r e derivada parcial em relação a θ. Faz as contas, você vai ver que deu essas derivadas aqui, okay, e satisfazem direitinho as condições de Cauchy-Riemann. Okay? E além disso, essas derivadas são contínuas, exceto quando o raio for zero, né, que aí vai dar zero no denominador, então não vai valer na origem. Okay? Então, tirando a origem, okay, aí você, nos outros pontos, você pode calcular a derivada simplesmente pegando aquele exponencial de menos iθ vezes as derivadas só em relação a r. Okay? E aí, depois de uma simplificaçãozinha, acaba descobrindo que aquilo lá é a mesma coisa que menos 2 sobre z ao cubo. Okay? Só uma observaçãozinha, não precisaria fazer tudo isso para calcular essa derivada. Okay? Ele fez só para dar uma praticada nessas equações de Cauchy-Riemann polares. Se a questão fosse só calcular a derivada, poderia usar a regra da derivação que a gente já viu que continua valendo. Então, derivada de 1 sobre z² poderia ter feito simplesmente derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado, simplifica, chega exatamente na mesma resposta e bem mais fácil. Okay? Mas leiam com cuidado a demonstração dele, que é para praticar essas Cauchy-Riemann polares. Bom, logaritmo. Logaritmo a gente também já viu que é mais fácil de calcular na forma polar, né? Okay. Logaritmo de um z escrito na forma polar, a gente já viu que virou logaritmo o ln do raio mais i vezes o θ. Okay. Então, a parte real u vai ser o ln de r, a parte imaginária o v vai ser só o θ. Okay. Aí calcula lá as derivadas parciais. Okay. Vai dar o derivada de 1 em relação a r, dá isso aqui. Derivada de v em relação a θ vai dar 1. Aí multiplica pelo 1 sobre r que tem lá nas equações de Cauchy-Riemann. Você vai ver que também vai dar a mesma coisa. A outra condição de equação de Cauchy-Riemann também vai dar igual, porque essas duas derivadas vão dar zero. A derivada de v em relação a r vai dar zero, porque não tem r. Derivada de 1 em relação a θ também vai dar zero, porque não tem θ. Então, essas duas derivadas deram iguais. Então, satisfez a Cauchy-Riemann. Tudo aqui é contínuo, exceto no raio igual a zero. Okay? Então, não vai poder valer na origem. E, na verdade, não vai poder valer na origem e nem no eixo x negativo. Porque, simplesmente, aqui ele está pegando o ramo do logaritmo, que é θ entre menos π e π. Então, tem uma quebra lá no eixo x negativo. Okay? Então, não vale no eixo x negativo também por causa do log. Tá? Pela derivada que é 1 sobre z, só o único problema seria no zero. Mas o log tem problema lá no eixo x negativo todo. Ops, apaguei errado. Bom, aí satisfez Cauchy-Riemann. Então, para calcular a derivada do log, é só usar de novo aquela fórmula que a gente viu lá em cima. Exponencial de menos iθ vezes, pega as derivadas em relação a r, que deu 1 sobre r, 0. Aí faz a conta, no final você vai dar 1 sobre z.
Então, no final, você acaba tendo a mesma fórmula do caso real, né? A derivada do logaritmo é 1 sobre x no caso real, agora 1 sobre z. Okay? Com a diferença que agora não vale nem na origem e nem no eixo x negativo. Quer dizer, no real nem o logaritmo nem existia no eixo x negativo, né? De qualquer forma. Bom, potência complexa. Derivada de z elevado a uma constante a. Mesma coisa que no caso real, né? Passa o a para frente multiplicando e subtrai 1 no expoente. E se você tiver a base constante e a variável no expoente, também igual a derivada de exponencial de base A real, da própria exponencial de base A vezes o logaritmo da base. Então, se vocês lembrarem, no caso real era exatamente a mesma fórmula. Bom, como que eu provo que continua valendo aqui? Bom, lembra que potência complexa, por definição, é isso aqui, é exponencial de A vezes log da base. Bom, a gente já sabe derivar exponencial, já sabe derivar log, já sabe que vale a regra da cadeia. Então agora é só fazer uma contazinha aqui, leiam com cuidado, simplesmente usou a regra da cadeia, usou as derivadas que a gente já viu que valem. No final chega na resposta. Okay? Só que de novo, como a derivada, como tem um log embutido, e a derivada do log não vale nem na origem, nem no eixo x negativo, então essa derivada aqui de z elevado a também só vai valer no plano menos a origem menos o eixo x negativo. A outra vai valer no plano todo, porque, embora tenha o log embutido, o log não está aplicado no z, está aplicado no a, que é constante. Okay? Então, desde que seja uma constante onde esse log existe, isso aí vai dar simplesmente uma nova constante. Então, acaba virando simplesmente exponencial de uma constante vezes z. Exponencial de constante vezes z tem derivada. Simplesmente usa a regra da cadeia, de novo você chega naquela resposta. Bom, outras aplicações de Cauchy-Riemann. Okay. Essa proposição aqui diz que se você tiver uma função definida numa região aberta e conexa, e a derivada dela for zero em toda a região, então a função é constante naquela região. Okay? Então, parece caso real, né? Caso real, se você tem uma função cuja derivada é sempre zero, a função é constante. E a mesma coisa continua valendo aqui no caso complexo. Se a derivada é zero em toda parte, então a função é constante. Okay? É importante que a região seja conexa, porque se a região tiver dois pedaços diferentes, pode ser que a função valha uma constante aqui e outra constante diferente ali. Okay? Então não dá para dizer que ela é uma constante. Seria uma constante em cada pedaço desconexo. Então, de qualquer modo, a derivada seria zero. Né? Então é só para excluir esse caso. Por que isso aí continua sendo verdade? Basicamente vem de Cauchy-Riemann. Okay? Se a derivada é zero, a gente já viu que a derivada dá para escrever lá em termos das derivadas parciais de u e de v e tal. E para ser zero, então quer dizer que todas as derivadas parciais de u e de v tem que ser zero. E aí pega essa proposição daqui de cima, que é uma proposição de funções reais de várias variáveis, que diz que se as derivadas parciais de uma função de duas variáveis forem ambas nulas, então a função é constante. Então aplica isso para o u e para o v, então u e v são constantes. Se u e v são constantes, o f, que é u mais iv, também é constante. Então aqui nada muito surpreendente. Coisa começa a ficar mais interessante nesse exemplo aqui, que diz, de novo, tem uma função holomorfa numa região aberta e conexa, e a condição agora é simplesmente que a parte real dela é constante. Se a parte real dela é constante, a função vai ser constante. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma função que seja uma constante mais i vezes, sei lá, x quadrado mais y quadrado, uma coisa assim. Então a parte imaginária não é constante, mas a parte real é constante. Okay?
Bom, se a parte real é constante, a conclusão aqui é que a função seria constante, né? Mas não é porque isso aqui varia. Então, qual é o problema? É que essa função não vai ser holomorfa. Ok? Então, qualquer função que tenha a parte real constante, para ela ser holomorfa, não poderia ter uma parte variável no y. O que parece meio estranho, né? Você olhando para isso aqui, não é óbvio por que isso aí não seria holomorfo, não seria diferenciável. Ops, paguei coisa errada. Bom, depois eu apago esse resto aí. Bom, aí a razão disso aí, leiam aqui, é basicamente a aplicação de Cauchy-Riemann. Então, eu queria deixar para vocês lerem aí, não tem nenhuma grande dificuldade. Eu quero explicar para vocês a razão geométrica disso aí. Okay. Bom, o que significa dizer que a parte real da função é constante? Quer dizer que minha função vai pegar meu domínio, vai mapear no contradomínio, mas todos os pontos da imagem vão cair no mesmo valor real, né? Já que a parte real é constante, quer dizer que o x da imagem vai ser sempre constante. Se o x é constante, quer dizer que toda a imagem vai estar numa reta vertical. Ok? Então a imagem não vai poder sair dessa reta vertical. Bom, só que aí então, se eu estou num ponto z0, que é mapeado num ponto f de z0 em cima dessa reta, o que vai acontecer? Se a partir desse z0 eu vier na direção x, ok? Como a imagem está contida nessa reta, meu ponto, se ele se mover, vai ter que se mover ao longo da reta. Então, para cima ou para baixo. Só que para a função ser holomorfa, tem que satisfazer Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann a gente viu que a interpretação geométrica é que se agora, ao invés de vir na direção x, eu vier na direção y, a imagem tem que se mover em 90 graus em relação ao que estava antes. Então, se a primeira setinha estava aqui para cima, a outra setinha tem que vir para a esquerda para manter os 90 graus. Okay. Só que se eu andar para a esquerda, eu vou sair da reta. Então, isso aí gera uma contradição. Okay. Então, essa é a explicação geométrica por que uma função holomorfa não pode ter parte real constante. E a mesma coisa para a parte imaginária. Se a parte imaginária for constante e a função for holomorfa, a função vai ter que ser constante. E outra coisa também, se o módulo da função for constante, então a função toda vai ser constante. De novo, a justificativa para isso é usando Cauchy-Riemann, que vai dar um pouco mais de trabalho, dei uma lida nisso aí, mas a explicação geométrica também é bem simples. Dizer que o módulo da função é constante quer dizer que a imagem vai ter módulo, vai ter raio constante. Raio constante quer dizer que ela está num círculo, né? Todos os pontos da imagem vão cair num certo círculo aqui. Bom, aí faz o mesmo raciocínio lá de cima. Se no domínio eu vier primeiro na direção x, essa setinha verde, depois na direção y, setinha vermelha, a imagem, o ponto da imagem vai ter que se mover nessas duas direções, verde e vermelha aqui. Okay. A verde é tangente ao círculo, okay, quer dizer que o ponto estaria se movendo no círculo, só que a vermelha está saindo do círculo. Se sair do círculo, quer dizer que não vai mais ter módulo constante. Okay, então chega numa contradição. Então a única maneira de estar presa no círculo é se na verdade essas setinhas tiverem comprimento zero, ou seja, a função, o ponto não está se movendo. Então basicamente esse mesmo raciocínio pode ser estendido para outras situações. Uma função holomorfa, nunca a imagem dela vai estar presa numa curva. Okay? Funções holomorfas elas tendem a ser espaçosas, elas gostam de se espalhar. Então, se você tentar prender a imagem dela numa curva, de duas uma, ou ela vai escapar dessa curva, então,
alguma direção vai sair para fora dessa curva e ela vai se espalhar, ou então ela não vai conseguir se mover. A imagem toda vai ficar num ponto só parada, ou seja, a função vai virar constante. Ok? Então, é isso.